Dando início ao 10º mapa mental, vai ser sobre a aula 19 e 20, a gente resolveu a prova, a segunda prova no início da aula. A gente deu início ao 5º capítulo, que é a introdução à transferência de calor. Então a gente iniciou vendo alguns conceitos, como o conceito de calor, que é a energia transferida devido a uma diferença de temperatura. Então sempre que a gente tiver uma diferença de temperatura em um meio, a gente vai ter transferência de calor. A gente viu o fluxo de calor, que é referente à taxa de transferência de calor, ou seja, a quantidade de calor transferida por unidade, na superfície por unidade de tempo. A gente viu também densidade de calor, que é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo e por unidade de área, que significa que é a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, tem a taxa de transferência pela área. A gente vai ver lá na frente. A gente deu início à condução, capítulo 5.1, condução. A gente iniciou vendo os mecanismos de condução, que vai ser basicamente a transferência de energia térmica em meio sólido ou fluido. Então a gente viu a lei de Fourier, que é a densidade do fluxo de calor por condução diretamente proporcional ao gradiente de temperatura. Então a gente tem aqui a densidade de fluxo igual ao menos o K, que é o coeficiente de proporcionalidade, que é referente à condutividade térmica do material, vezes dt dx, que é o gradiente de temperatura. E outra forma de a gente calcular também é pelo Qzão, que é o fluxo de calor, por unidade de área, que é da área de seção normal, igual eu falei ali no começo. Então, a gente deu início e viu também, deu continuidade e viu a condutividade térmica, que é basicamente a transferência de energia térmica em um meio material sólido ou fluido, que é causada pela existência do gradiente de temperatura, que é basicamente esse dt dx, a variação de temperatura pela área, o comprimento ali, né? Então a gente deu continuidade e viu convecção, onde a gente viu os mecanismos de convecção, que para convecção não é igual a condução. Aqui na convecção é pela transferência de calor causada pelo movimento do fluido, e assim vai transportar a energia térmica de uma região para outra. E nesse mecanismo de convecção a gente tem transferência de calor, que a gente tem dois tipos, e um deles é a convecção forçada, que ocorre quando o fluido é causado, o movimento do fluido, né, é causado por meios externos, como ventiladores ou bombas. A gente tem o segundo tipo, que é por convecção livre, que acontece quando o movimento do fluido é causado por diferença de densidade, devido à variação de temperatura, e assim vai resultar em forças de flutuação. Então a gente deu continuidade e a gente viu camada limite térmica e distribuição uniforme de temperatura, onde a camada limite térmica é uma região próxima da superfície sólida, né, onde vai ocorrer gradientes de temperatura significativos. Então a espessura dessa camada aumenta à medida que o fluido se move sobre a superfície. E a distribuição uniforme de temperatura é referente a uma área de temperatura, onde a temperatura, né, do fluido é constante e não é afetada pela proximidade com a superfície sólida. Então, basicamente, essa partezinha aqui que não está dentro da camada limite. A gente viu também o número de Prandtl, que é um número adimensional que correlaciona a taxa de transferência de momento pela transferência de calor. Então, é basicamente a viscosidade sobre a difusidade térmica e o fluido. A gente viu também que para valor de Prandtl próximo de 1, vai indicar que esses números são parecidos, tanto da viscosidade quanto de transferência de calor. Aí a gente continuou vendo a densidade de fluxo de calor, como a gente calcula isso. Então, basicamente,
a quantidade de calor transferida por unidade de área. Voltando aqui, né? A densidade de calor por convecção é a quantidade de calor transferida por unidade de área devido à convecção. E a gente vai calcular ela pela lei de Newton do resfriamento, que vai relacionar a diferença de temperatura entre a superfície sólida e o fluido com coeficiente de transferência de calor por convecção. E esse Hzinho aqui é a transferência de calor por convecção, que também pode ser chamado de coeficiente de película. Então foi basicamente isso que a gente viu.